gente, então isso é computado. Eu baixei uma extensão do Chrome, que ela já pega para mim todos os nomes de vocês, a hora que você entra, a hora que você sai, a hora que você entra de novo, tudo isso fica marcado. O chat também, a conversa do chat toda, ela fica registrada. Então, quem participar no chat, eu também vou considerar, quando a gente fizer as perguntas aqui, você que responde, você vai ter esse crédito a seu favor na hora que eu for fechar as notas, tá bom? Porque é justo que seja assim. E na oralidade também, você que se coloca pelo microfone, eu já registro aqui na hora, tá bom? Eu vou começar a passar aqui para vocês a nossa apresentação, que eu fiz com todo carinho ontem. Eu passei o dia debruçada nisso daqui. Eu espero que vocês gostem. Bom dia, Larissa. Que bom que você chegou. Faltava você. Vocês estão vendo aqui uma imagem do quê? Quem sabe me dizer o que é isso? Vamos lá, chat no microfone. A gente tem aqui aula de língua portuguesa e literatura, dia 13/8, e tem uma imagem que eu procurei para colocar aqui, porque tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Quem sabe o que é isso? Gustavo, Larissa, vamos lá. Quem sabe o que é isso? Gabriela vai falar? Queridos, vocês estão aqui. Alô? Não sei, Pro, a Aline falou. O que é isso? Eu não ouvi a pergunta. Olha, é uma imagem que eu coloquei aqui para vocês. Gabriela, você está vendo uma imagem aqui. O que é isso? É um pano? É uma pintura? Parecem azulejos, Gabriel. São azulejos. Gabriel, você acertou. Aqueles azulejos, quais são aqueles? Aqueles da onde? De que época? Vocês acham que é um azulejo da atualidade ou é um azulejo de uma época que já foi? Antigo, Bruno, é isso aí, são azulejos antigos. E são azulejos típicos de uma sociedade da época colonial. Quando o Brasil era colônia, esses azulejos foram trazidos também para o Brasil. São azulejos típicos de um país que nos colonizou, que é Portugal. Aí, Gabriel, de Portugal. Então, lá em Portugal, a gente vai ver construções antigas, da Idade Média, que tem esse tipo de decoração. Claro que era uma decoração dos nobres da época, porque eram azulejos pintados à mão, uma coisa feita com bastante técnica, e não era qualquer pessoa que tinha isso daí. E foi trazido esse tipo de artefato junto com outras, com toda uma cultura desse povo, né? Então o português ele veio para o Brasil não só com os azulejos na bagagem para colocar aqui nas construções dos nobres e pessoas abastadas, como também trouxe toda a cultura lusitana. Então você tem desde o azulejo até a língua que a gente fala é uma herança cultural. Uma herança cultural também é a religiosidade. Nós vemos espalhados em todos os países colonizados por Portugal, igrejas, a gente vê símbolos do catolicismo, imagens, como a gente vê azulejos como esse. Então, eu coloquei aqui nessa tela os azulejos para lembrar que a cultura lusitana se espalhou por vários países e nós vamos falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, a aula do dia 13/8. O objetivo nosso com essa aula é falar um pouquinho da realidade cultural lusófona. Essa palavra lusófona, fono é de fonética, de som, luso diz respeito a Portugal. Então, essa cultura da língua portuguesa, em termos de produção, escrita, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e dos valores presentes na contemporaneidade
que aparecem na tessitura de um texto. Então, quando um texto é escrito, a gente lembra, a palavra tessitura vem de tecido. Quando um texto é construído, é tecido, ele traz nas suas entranhas valores do momento em que ele é produzido, certo? E a gente precisa reconhecer e considerar esses valores. Eu trouxe para vocês uma plataforma que é bem legal, e nessa plataforma eu construí ontem um caminho para a gente fazer, uma viagem, tá certo? Nós vamos viajar por todos os pontos que Portugal, nos quais Portugal chegou com suas caravelas. Então a gente sabe que lá pelos idos de 1500, nessa época aí um pouco antes e um pouco depois, Portugal ele chegou nas grandes navegações buscando poder político e econômico em vários lugares do mundo. E aqui a gente vai viajar para esses lugares por meio do satélite. Vamos ver se vai dar certo, eu espero que sim. Compartilhar esta guia aqui. Vamos lá. Vamos ver, está carregando a página, vocês estão vendo, né? Vamos esperar carregar aqui. Muito bem. Nós vamos viajar para os países lusófonos, tá certo? Olha, o primeiro país que a gente está chegando aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá bom. O primeiro país que a gente está chegando aqui é Angola. Vamos ver um pouquinho de Angola. Angola foi colônia portuguesa. O que o Gustavo falou aqui? Ô louco, que trouxe a JBL para colocar música no avião. Angola, então, é um país no sul da África, com um território que abrange praias tropicais do Atlântico. Então, quando a gente está aqui no nosso litoral, lá na frente está Angola. Além de um sistema labiríntico de rios e desertos subsaarianos, ou seja, para baixo do Saara. Então, são desertos e um sistema labiríntico, quer dizer, muitos rios, formando até labirintos, que se estende até a Namíbia. A história colonial do país se reflete em sua cozinha, de influência portuguesa, e em marcos históricos. Se a gente ver, né, como a cultura de um país influencia no outro. Temos a Fortaleza de São Miguel, construída pelos portugueses em 1576, para defender a capital Luanda. Então, aqui a gente tem a imagem de uma estrada, nós aqui temos uma cachoeira, vistas de Luanda, aqui, a capital, a presença dos parques com os animais selvagens, a exuberância da natureza. Angola ela foi muito rica, desenvolvida na época, né, Portugal trouxe bastante riqueza para o país, navios, do mar, a influência do oceano, construções importantes, as girafinhas bebendo água, muito bem, muitas imagens bonitas, e agora a gente vai voar. Para onde a gente vai voar agora? Para um outro país que fala o português, tá certo? Virando o nosso globo e a gente chega no nosso país. Olha o tamanho do Brasil, gente. É algo incrível, né? Ver um pouquinho do Brasil. País vasto, país do tamanho de um continente. Estende-se da bacia amazônica no norte até os vinhedos. Vinhedos são as inúmeras parreiras que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Uma paisagem fantástica. Quem for para lá em dezembro, vê aquilo cheio de uvas. Temos as gigantescas cataratas do Iguaçu no sul também. O Rio de Janeiro e a sua estátua de 38 metros de altura do Cristo, no topo do Corcovado, a influência da cultura portuguesa, né?
Praias belíssimas, carnaval, uma área de 8.516.000 quilômetros quadrados, né? Olha a população, 209 milhões de pessoas. Paisagens do nosso lindo país, né? Chegando nas cataratas, aqui no sudeste, dos Lençóis Maranhenses, Rio de Janeiro, Bahia. Então, a gente tem algumas vistas importantes aqui do nosso país, que o Google trouxe para nós, né? Essas vistas aqui foi o Google. E as belíssimas praias, né? E o povo não valoriza, Alain, a gente precisa largar dessa mania de achar que é porcaria, né? Nós não somos, né? A gente tem que se valorizar, entender que ser brasileiro é bom e pode ser melhor, né? Vai depender da gente mesmo. E para onde é que eu vou levar vocês agora, gente? Eu fiz uma surpresa para vocês. Quer ver para onde vocês vão? Vamos para nossa escola. Oh! Gostaram, lindos? Só nós lá. A nossa Maria José Moraes Salles. Olha ela aqui, ó, que belezinha. Olha lá. Que saudade, a nossa rua lá, nós aqui dentro. Viu? A gente não podia deixar de conhecer Bragança Paulista de cima, vendo aqui pelo Google Earth. Olha lá, nós. Tchau. Vamos para onde agora? De Bragança Paulista, vamos direto para Cabo Verde. Nós estamos fazendo o caminho das caravelas. Olha Cabo Verde onde é, gente. Estão vendo no meio do Oceano Atlântico essa. Olha lá, o Gustavo escreveu aqui. A Arielle falou saudades, a Aline falou saudades, Letícia, Beatriz Volpone. É mesmo, Gustavo. Se o Brasil não exportar, o resto do mundo para. De tão rico que é o nosso país. É verdade, a importância dele. Quando a gente olha aqui Cabo Verde, ele é um nada aqui no meio do oceano, ó. Estão vendo? Aqui, ó, o nosso país aqui embaixo. E próximo à África, aqui na costa da África, no Oceano Atlântico, a gente tem essa saliência vulcânica que formou ilhas, a saliência formou algumas ilhas. E vamos ver um pouquinho de Cabo Verde, que país é esse? Que fala o português também. Olha, belíssimas imagens, essas rochas vulcânicas que formaram a ilha, dão aí uma paisagem fantástica a esse país. Isso daqui é um navio que acabou indo parar na beira da praia, né? Olha que filme de terror isso. Praias de um azul lindo. Para Ubatuba? Quer ir para Ubatuba, Lucas? Dá para ir, vamos sim. Depois eu vou para Ubatuba com vocês. Vamos para Ubatuba. A gente vê que por conta de ser uma ilha, não tem aquelas praias de areia, né, grandes. Mas vamos ler um pouquinho de Cabo Verde. É uma nação localizada em um arquipélago vulcânico perto da costa noroeste da África, conhecido por sua cultura crioula luso-africana, sua tradicional música morna e suas várias praias. A maior ilha do país, Santiago, abriga a atual capital, que se chama Praia. Também se encontra a antiga capital, Cidade Velha, com o Forte Real de São Felipe, que fica no topo de um penhasco. Muito bem, aqui de Cabo Verde, vamos viajar. Vamos viajar e seguir a nossa viagem para outro país que os portugueses descobriram e colonizaram, a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau também fica aqui na costa do Atlântico, na costa ocidental, conhecida pelos pequenos não, pelos parques nacionais e pela vida selvagem. Olha que lugar fantástico. Imagina como esse mar aqui, próximo a essas ilhotas aqui, deve ser de uma beleza incrível, né? A ilha principal, Bubá, que faz parte do Parque Nacional de Orango, um habitat de hipopótamos de água salgada. Bizarro, gente, eu nem sabia que tinha água salgada. Moçambique, nós vamos lá também, é que tá por ordem alfabética, tá bom, ela?
É um porto com edifícios coloniais portugueses, a capital Bissau, no centro da cidade antiga. Vamos ver um pouquinho mais de paisagens. Olha só a bela ilha, a vida selvagem presente na Guiné-Bissau. O povo africano, aqui a influência da religião católica trazida pelos portugueses, que a gente vê os africanos numa canoa típica, uma paisagem bastante preservada, né? A gente percebe. Muito bem, aqui é Guiné-Bissau, então a gente vai sair aqui desse país tropical na costa do Atlântico e para onde a gente vai agora? Por ordem alfabética, para a Guiné Equatorial, um outro país que Portugal colonizou. Só que aqui mais embaixo, né? Olha só onde fica a Guiné Equatorial. Se a gente olhar aqui mais de cima, em relação ao Brasil, né? Ó, o Brasil está aqui. Aqui está a nossa Guiné Equatorial. Vamos ver um pouquinho da Guiné Equatorial. Muito bem. É um país formado por 5 ilhas vulcânicas. A gente vai passar rapidinho. Aqui a influência da colonização portuguesa presente. Olha a estrada cortando aqui. Estrada interessante. Um certo desenvolvimento, a influência da religião trazida pelos portugueses na Guiné Equatorial, então um país da África Central aqui já. Saindo da Guiné, para onde será que nós vamos agora? Por ordem alfabética, vamos para Moçambique. Aí, Alain, chegamos lá. Onde é Moçambique? Moçambique é do outro lado da África, não mais no Oceano Atlântico, certo? É o Oceano Índico aqui. Vamos ver um pouquinho de Moçambique, então um país que fica no sul da África, Oceano Índico, praias conhecidas, parques marinhos. Vamos ver um pouquinho mais de Moçambique, capital Maputo. Você vê que é uma cidade grande, a capital, Maputo, um país que foi bem desenvolvido, né, em termos, se a gente comparar com outros países da África, de belezas muito grandes, só piscinas naturais, que maravilha, vida selvagem. Muito bem, esse aqui, Moçambique. Ah, ele tem esse animal aqui, ó, espécies marinhas raras, como os dugongos. O dugongo é como o peixe-boi no Brasil, ele é bem grandão, assim, um baita de um animal. Vamos lá para o outro país de colonização portuguesa, por ordem alfabética, Portugal. Só que não é de colonização portuguesa, né? Ele é o próprio colonizador. Portugal. Aqui a gente uma vista mais de perto, aqui no centro do país, né? Se a gente afastar, a gente vai ver um pouquinho mais de longe aqui Portugal. Toda essa região aqui. Ó, meu pai nasceu aqui em Coimbra, minha mãe nasceu para cá, na fronteira com a Espanha. Vamos ver um pouquinho de Portugal, então. Ué, cadê aquela nossa belezinha aqui em cima? Não tem? Aqui, Portugal. É engraçado, não veio aquela orientação, mas é um país de um IDH muito alto, ele é um país muito, com muita, ele vive, a renda, o turismo é muito importante para Portugal, então é um país belíssimo, é um país que você anda nas ruas, não tem uma tampa de garrafa jogada, não tem um toco de cigarro, nada, o pessoal na Europa, né, em geral,
já é um povo que já aprendeu algumas coisas que nós aqui ainda não aprendemos. Então a gente pode conhecer um pouquinho de Lisboa aqui. Olha lá. Oxi, aquela que dá 2 cliques e cadê você, Lisboa? Lisboa. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da capital, os monumentos imponentes, né? Os castelos. Visitar Portugal é fazer uma viagem no tempo, com certeza, né? As grandes paisagens que tem o país e os grandes monumentos, os castelos. País muito avançado em termos de formação do povo, estudo. Então, o IDH dele é muito alto. Mas a gente vai continuar a nossa viagem, tá certo? E para onde a gente vai agora? De Portugal, a gente vai para cá. Olha só o que eu preparei para vocês. Onde nasceu Cristiano Ronaldo? Ainda é Portugal. Mas eu quis vir aqui porque alguns dos meninos aí gostam do Cristiano Ronaldo, as meninas também, né? Por que não? Que aprecia futebol. O Cristiano Ronaldo, ele nasceu aqui no Funchal, que são ilhas, na verdade, né? Aqui a gente tem um pouquinho do museu, com as peças do grande jogador português, grande jogador da atualidade, CR7, deixando sua marca na nossa modernidade, né? Um grande esportista e um exemplo de resistência, resiliência, foco. Esse jogador tem isso daí. Então, a cidade do Funchal, na Ilha da Madeira, é onde nasceu o nosso Cristiano aqui, tá bom? Olhando assim parece grande, mas a Ilha da Madeira, olha de cima, pequenininho, né? Um pouquinho longe até de Portugal, essa distância. E vamos lá. Vamos continuar a nossa viagem, porque agora a gente ainda tem mais país lusófono para conhecer. São Tomé e Príncipe também são ilhas no meio do Atlântico, aqui no meio não, né? Próximo à linha do Equador, num país africano. O que mais que a gente tem para ver? País belíssimo, belezas naturais, porque, aliás, uma ilha vulcânica, a gente sabe que as ilhas vulcânicas têm atrações lindíssimas, mas pobreza também, né? A África, a gente sabe que o IDH não é alto, que é baixo, então tem situações difíceis lá, mas a beleza natural é indiscutível. E estamos acabando a nossa viagem. Hoje a nossa aula foi um passeio, né? A gente vai para um país que viveu em guerra até agora, ainda vive, né? Vamos dizer, nos idos dos anos 2000, houve um enfrentamento muito grande, a invasão daqui da Indonésia no Timor-Leste, arrasaram o Timor, arrasaram a literatura, as escolas, as crianças não tinham mais nem onde estudar, ficavam embaixo das árvores. Agora está se constituindo novamente como país o Timor-Leste, porém ainda com muita dificuldade. É um país na Ásia, tá certo? Mas ele tem a língua portuguesa como língua oficial também e de belezas naturais muito grandes. Timor-Leste, então, um país na Ásia, certo? Muito bem. E assim, influência da religião também no Timor, a gente vai encerrando a nossa viagem, tá bom? A gente vai voltar aqui para a nossa escola, só que de forma virtual, tá certo? Vamos parar aqui essa apresentação. E vamos voltar para a nossa outra apresentação.
Gostaram da nossa viagem? Macau, na China, nós não colocamos porque ela não tem língua portuguesa, a língua portuguesa não é oficial, mas Macau é de colonização portuguesa também. Poderia ter ido, né, Alan? Ah, nossa, eu tinha prometido para o Lucas que a gente ia para Ubatuba. Caramba, vamos para Macau e para Ubatuba, já que vocês quiseram, né? Quer ver? Vamos pôr um novo elemento aqui. Vamos pôr aqui Macau. Macau. Vamos lá para Macau, rapidamente. Vocês estão vendo aqui, então, né? Macau, onde está você? Olha aqui. Estamos aqui em Macau. Macau é uma região autônoma na costa do sul da China. Poucas pessoas falam português lá hoje em dia, viu? Ficou uma lembrança muito remota, mas é na China. Olha aqui, Macau. Muito bem. Vamos colocar também aqui Ubatuba, porque o Lucas quer ir para Ubatuba. Vamos lá. Onde está Ubatuba? Virando o globo, chegamos no Brasil. Ai, Ubatuba, maravilhosa. Aqui, Ubatuba. Pronto. A gente pode aproximar isso daqui o quanto a gente quer, tá bom? Não no meio do mar, de preferência, né? Viu só? Ubatuba. Aqui, ó. Praia da Cidade, né? E ela tá lá e nós aqui, mas tá bom. Você viu isso, Bruno? Os países com fronteira para o mar, exatamente, porque Portugal chegava com as caravelas e ia ocupando. Exatamente isso. É, o tempo está passando, 10h33, nós já vimos o Google Earth. Então, literatura de língua portuguesa, o que quer dizer literatura de língua portuguesa? Quer dizer a literatura feita em português, ou seja, a escrita artística que se produz em países como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Timor-Leste, a gente sabe que também é um país lusófono, mas como eu falei, muito arrasado. A gente tem começando a ver agora, eu fiz uma pesquisa, há alguns trabalhos científicos de pesquisa sobre uma possível literatura no Timor depois de ter sido arrasado no começo do século XXI. Mas já tem alguma coisa, tá bom? Então, a gente chama de literatura angolana, brasileira, cabo-verdiana, guineense, moçambicana, portuguesa, santomense e timorense. Eu trouxe um poema de São Tomé, aqui, uma literatura santomense. São Tomé e Príncipe é o nome do país, né? É o que nós vamos ver. E ele veio para a gente no nosso caderno do aluno. É o texto 3, que está lá na página 10, e eu vou ler aqui para vocês, porque nós vamos tentar entender o que o Caetano da Costa Alegre escreveu. Ele escreveu esse poema, não é da atualidade, ele é lá de trás, 1860 e pouco, se não me falha a memória, mas é fim do século XIX. Vamos ver o que o Caetano fala em relação à cultura lusitana presente em São Tomé e Príncipe. Vi-te passar, longe de mim, distante, como uma estátua de ébano ambulante. Ias de luto, doce totinegra, e o teu aspecto pesaroso e triste prendeu minha alma, sedutora negra. Depois, cativa de invisível laço, o teu encanto a que ninguém resiste, foi-te seguindo o pequenino passo, até que o vulto gracioso e lindo desapareceu longe de mim, distante, como uma estátua de ébano ambulante.
O nome do texto é Visão, o autor Caetano da Costa Alegre. Vocês entenderam que visão do quê? Ele está vendo o quê? Quem vai falar aqui? Já vou anotar para ganhar ponto de participação. Vamos lá. Visão do quê? O que ele está vendo? Uma mulher, Alain, muito bem. Ele está vendo uma mulher. Que tipo de mulher? Dá para perceber? Era uma mulher. Qual alguma característica da mulher pela descrição? Negra. Negra, por que negra? Qual é o indício que ela é negra aí? Sedutora negra, ele fala muito bem. Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que falar, mas tem outros indícios. Quem descobre outros indícios de que era uma mulher negra? São outras palavras que estão aí. Touche negra, muito bem. Touche negra, vocês vão ver já já o que é touche negra, vocês não sabem o que é. Mas a palavra negra está dentro aí dessa palavra touche negra. Que mais que tem negro aí? Mais alguém sabe? Estão vendo isso aqui? É uma. É ébano, muito bem, Beatriz. Ébano é uma madeira nobre. Com ébano, pode-se fabricar instrumentos musicais, o violino, as teclas pretas do piano, já foram feitas com ébano. Então, ébano é uma madeira muito escura. A gente percebe aqui nesse tronco, né? Tirando a casca, olha que linda madeira, uma madeira negra, caríssima, né? Uma madeira nobre. E ele compara a madeira à cor da pele dela. Então, a gente percebe que é uma mulher negra. Outra coisa, o passarinho que tem esse nome, touche negra, é um tipo de pássaro, eu trouxe esse aí, ele é bem pretinho, e tem outros que eles têm só a cabecinha preta, né? Então, tem várias qualidades do touche negra, e é um passarinho que se vê muito em Portugal, e o autor, ele trouxe essa imagem do touche negra aqui para o poema dele. Muito bem. O que mais que a gente pode perceber nesse poema? A gente vê alguma repetição na forma da escrita? Alguma coisa que o poeta usou, que vocês perceberam que foi para reforçar uma ideia? Repetição de versos. Qual é o verso que tem uma repetição aí? Não tem? Não acharam? Rimas também, tem rimas. Cadê a rima? Alguém achou uma rima? Laço, passo. Distante, ambulante. Muito bem, isso mesmo. Sim, ele fala que está distante. E tem uma repetição, tem um verso que se repete, né? Como uma estátua de ébano ambulante. Esse verso ele repete, então ele quer passar para nós a ideia de uma mulher que parece uma estátua de ébano que se move. Bom, uma estátua ambulante é uma característica toda própria que o autor quis usar. Por que será que ele falou que ela parecia uma estátua de ébano? Você tem acesso a ter uma relação de. Imagine que você está lá na praia de Copacabana e você senta do lado da estátua do Carlos Drummond de Andrade e bate lá uma selfie, você bate um papo com o Carlos Drummond, ele vai repetir, vai conversar com você, vai. Não vai, né? Porque é uma estátua. A gente até faz graça com uma estátua. A gente fica do lado de uma estátua, a gente abraça uma estátua, mas a estátua não responde. Não dá para ter interação com uma estátua, uma relação afetiva com uma estátua. Então, quando ele usa essa ideia de que a mulher parece uma estátua, é como se não fosse correspondido, sim, e também é como se fosse algo com a qual é impossível se
ter alguma relação afetiva. É um distanciamento, Bruno. Percebe? Além de ele não ser correspondido, ele mesmo já a enxerga como uma estátua. Ela não é do meu mundo. Ela eu não posso me relacionar com ela. Ela, para mim, é algo bonito de se ver, só de se ver. Percebe? Então, além de não é que ela deu bola e ele não. Aliás, ele mexeu com ela, ela não deu bola. Não, ele nem mexe com ela. Ele admira, ele acha bonita, mas ele já tem dentro dele que ela é uma estátua. Então, eu não posso me relacionar com ela, percebe? Então, a gente vê já aqui, numa época de romantismo, além dele colocar essa situação dela ser negra e distante, ele já chama atenção para a questão racial. É interessante já perceber nessa literatura um aspecto como esse. A figura de repetição, anáfora, é esse nome que se dá quando a gente repete ou palavras no início dos versos ou frases mesmo inteiras. Quando a gente faz a repetição, a ideia é imprimir força expressiva à nossa escrita. Então, não pode repetir palavras porque a gente não tem outra para escrever e fica uma coisa cansativa. Não, mas quando você intencionalmente repete, aí sim é considerado uma figura de valor estilístico, né? Uma figura de repetição. Muito bom. Então, o poema Visão, a gente pode dizer que o eu lírico descreve em versos sentimentos de pesar e amor por uma mulher. Muito bem, vocês já falaram sobre isso. Eu queria falar um pouquinho do Caetano. Ele foi muito cedo estudar em Lisboa e lá ele morreu vítima de uma tuberculose. Muito bem. Interessante essa questão racial. Eu vou deixar aqui, eu estou com 43 minutos, já estou acabando a nossa aula e eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho de Mayombe, que é um livro que caiu, então uma narrativa. A gente falou de poema africano, agora a gente vai falar de narrativa angolana. Esse livro cai no vestibular da USP, tá certo? Então eu vou resumir aqui para vocês. Aqui a gente tem uma montagem que saiu no jornal da USP das diversas capas do Mayombe. O Mayombe é o nome de uma selva em Angola. Ele vai descrever a guerrilha que houve na época em que Angola fez a revolução para se tornar um país livre de Portugal. Isso foi na década de 70, por influência, então, das ideias do comunismo russo, né? A ideia do socialismo. Então, a gente vê a ideia da guerrilha também se desenhando na selva angolana, não só aqui em Cuba, não só com o Che Guevara para cá, mas também lá na selva angolana. E esse livro, o Mayombe, ele traz para nós, eu vou passar um pouquinho aqui para vocês, de uma aula. Por que eu escolhi passar esse vídeo? Porque os alunos que tiverem interesse em conhecer os livros da FUVEST, entrem aqui no YouTube, é um canal, e vocês vão ver a explicação de vários dos livros, tá? A gente vai ver um pouquinho desse, a aula tem mais um trechinho. Digamos assim, na medida em que fala sobre a guerra de guerrilha. É um tipo de guerra que você precisa de pequenos grupos que vão se infiltrando vagarosamente nos territórios inimigos, criando dificuldades para esse inimigo, para permitir que tropas mais avantajadas consigam avançar e aí ocupar território. Esse tipo de guerra é uma guerra lenta. O romance vai dar um pouco conta disso, porque parece que não há ações bélicas acontecendo, apesar de haver alguns ataques por parte de guerrilheiros ou por parte do exército português, mas é como se fosse uma guerra congelada, porque há muito tempo para conversa durante a narrativa. Todos os guerrilheiros param para pensar muito. Eu acho muito interessante isso. E quando se está em situação de guerrilha, em situação de guerra, não se pensa, não se tem esse tipo de reflexão, porque é matar ou morrer.
O comandante é um homem pacífico. Ele rejeita as atitudes extremas que a guerra impõe. Ele sempre se coloca como alguém que questiona. Nesse aspecto, Pepetela, quando confere essa característica singular a esse grupo de guerrilheiros, principalmente ao seu comandante, ele está querendo dizer, não, nós estamos indo à guerra, mas nós não queríamos ter ido à guerra. Tudo poderia ter sido diferente. Da tradição literária do século XX, coloca em questão o narrador onisciente, onipresente. Ele tem uma verdade, ele tem um compromisso de transmissão da sua verdade, que é uma característica fundamental de uma literatura tradicional e que começou a ser questionada durante o século XIX, como acontece, por exemplo, na forma como Machado desenvolve no Brás Cubas. A pulverização do foco narrativo, apesar da existência desse narrador onisciente e onipresente, é uma forma de dizer, olha, duvidem até do narrador onisciente. No caso de Mayombe, os vários narradores estão compondo um quadro muito complexo da situação de guerra. Não haveria como ter uma única voz a falar sobre todas as operações, né, sobre tudo o que acontece no espaço da floresta. Mayombe, você tem essa experiência desse espaço absolutamente estranho que é a selva. A maior parte dos personagens vieram de espaços urbanos. Aquela selva é o contato com aquilo que eu chamaria de alteridade, e alteridade absoluta. E no contato com a alteridade absoluta, nós descobrimos completamente outro. E esse espaço me transforma. No que ele me transforma? Ele me transforma, ou pelo menos a experiência da guerra tem que me naquele espaço, por aquele espaço, através daquele espaço, tem que me transformar num outro. E que outro é esse? É aquilo que estava colocado nos programas partidários da esquerda do século XX, especialmente daqueles alinhados à União Soviética, especialmente o MPLA. Vai ter isso como um conceito de homem novo. O que é ser esse homem novo? É o ser um indivíduo capaz de descobrir uma nova dimensão na relação entre os seres humanos, não mais estabelecidas por uma hierarquia baseada numa tradição. No caso de Angola, aquilo que eles denominam de tribalismo, que são as tradições que mantiveram os vários grupos étnicos que formavam a população angolana separados e lutando, de alguma maneira, completamente desarticulados contra os portugueses. Ser esse homem novo é descobrir a sua condição de angolanos, no fim das contas. E esse homem novo vai viver a realidade do socialismo. Para se viver a realidade do socialismo, é preciso abandonar uma série de experiências de uma outra sociedade que se quer deixar para trás. Todas essas transformações seriam fundamentais para o nascimento de uma nação efetivamente liberta. Eu coloquei um outro vídeo que eu não vou passar para vocês porque já acabou o tempo, mas nesse outro vídeo, bem curtinho também, eu selecionei um tempo curto, vai ser o próprio autor, o Pepetela, falando, ele foi guerrilheiro e ele coloca lá os ideais dele. Mas agora eu vou só falar da atividade da quinzena para que vocês entendam o que vocês vão fazer. Após pesquisa, escolha um poema ou trecho de narrativa da literatura angolana, cabo-verdiana, quer dizer, qualquer uma dessas, tá? E produza um áudio ou vídeo nomeando a obra e o autor escolhido, faça a leitura do trecho selecionado e termine com uma breve justificativa de sua escolha. Algo breve, gente, não é um trecho muito grande, isso não vai demandar mais do que 2 minutos, tá certo? Você pode mandar em áudio ou vídeo, ou da forma como você julgar melhor, com a sua imagem ou só o som, não tem problema. O que você vai ter que fazer é uma pesquisa de um trecho literário, pode ser um poema, ou um trecho, por exemplo, do Mayombe, ou de um outro livro que você pesquisar de literatura africana aqui, tá? Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique ou São Tomé e Príncipe. Beleza? Tá certo?
E o envio vai ser no próprio Class, porque assim fica lá numa pasta e não precisa ter complicação, tá? Lá no Class você já envia o seu vídeo, mas não pode esquecer de dizer o nome do autor e a obra, e fazer uma breve justificativa da sua escolha. E não é dizer, é legal. Não é legal, não sei, você não explica. Né? Você tem que trazer um argumento, por que é legal, mexeu com a minha emoção, eu lembrei de tal coisa, alguma situação que você explique. Hum, obrigada a todos. Foi bom viajar com vocês, adorei. Espero que tenham gostado. Depois assistam outro vídeo que é bem legal. Obrigada, viu, Alan? Tenha um bom dia também, Bruno. Uma delícia estar aqui com vocês. E façam a outra atividade da outra quinzena, hein? Estou aguardando aqui. Obrigada, Letícia, que bom. Bom que você gostou. Obrigada, Gustavo. Muito bom estar aqui com vocês. Ai, delícia. Muito bom. Natália, também estou com saudades. Nossa Senhora. Valeu muito estar com vocês. Eu ficava mais 2 horas com vocês. Muito gostoso. Que bom, Camille. Obrigada, Júlia. Muito bom estar com vocês. E eu vou aqui já recolhendo essa chamada aqui, que eu não quero perder nada disso aqui. Já estou baixando aqui a participação de vocês. Grande beijo.